Olá! Neste vídeo vamos falar um pouco sobre a diferença entre dois tipos de ACV, que são ACV atribucional e ACV consequencial. Bom, antes de iniciarmos o comparativo entre esses dois tipos de ACV, é importante definirmos o que é um ACV. ACV significa avaliação do ciclo de vida. Enfoca os aspectos ambientais e os impactos ambientais potenciais, seja o uso de recursos naturais, incluindo o solo, e as consequências de liberações para o meio ambiente, ao longo de todo o ciclo de vida de um produto, desde a aquisição das matérias-primas, passando pela produção, uso, tratamento pós-uso, reciclagem, até a etapa de disposição final. O surgimento da ACV deu-se na Europa e nos Estados Unidos no fim da década de 1960 e início da década de 1970, durante a primeira crise do petróleo, através da busca frenética por formas alternativas de energia, despertando o mundo para a necessidade de melhorar a utilização de seus recursos naturais. O primeiro registro de um estudo de ACV data de 1965, no qual a Coca-Cola custeou um estudo realizado pelo MRI, o Midwest Research Institute, cujo objetivo era a comparação de diferentes tipos de embalagens para refrigerantes e a determinação de qual delas apresentava índices mais adequados de emissão para o meio ambiente e melhor desempenho com relação à preservação de recursos naturais. Um estudo de ACV é composto por 4 fases. A fase de definição de objetivo e escopo, que depende do objeto e do uso pretendido para o estudo. A fase de análise de inventário, que consiste de um inventário dos dados de entrada e saída associados ao sistema em estudo. A fase de avaliação de impactos, que provê informações adicionais para ajudar na avaliação dos resultados do inventário de um sistema de produto, melhorando o entendimento de sua significância ambiental, e, por fim, a fase de interpretação, que consiste na fase final, quando os resultados de um inventário ou avaliação de impactos são sumarizados e discutidos com base para conclusões, recomendações e tomada de decisão. O desenvolvimento da metodologia de estudos de ACV ganhou impulso na década de 90 do século passado e sinalizou para uma distinção entre dois tipos de métodos, a ACV atribucional e a ACV consequencial. A ACV atribucional remete a um método convencional de ACV. No entanto, no seio da comunidade internacional, a ACV atribucional tem sido muito criticada pelo fato de não suportar decisões baseadas em cenários futuros. Como resposta, surge a ACV consequencial, como uma proposta de método mais apropriado para avaliar as consequências ambientais futuras provocadas pelo uso do produto em estudo. Os primeiros registros do surgimento da ACV consequencial datam do início da década de 1990. A ideia que a alocação de coprodutos pode ser evitada pela expansão do sistema foi levada por Tillman em 1991, com respeito à incineração de resíduos. Em outubro de 2001, na cidade de Cincinnati, ocorreu um workshop de 3 dias consecutivos com o objetivo de discutir os dados de inventário de ciclo de vida para a geração de eletricidade. Foi exposto nesse workshop que a ACV atribucional visa responder à pergunta: como as correntes, seja de poluentes, recursos e trocas entre processos, fluem em um determinado espaço temporal? Por outro lado, a ACV consequencial visa responder à pergunta: como os fluxos irão mudar em resposta às tomadas de decisões? Para explicar de uma maneira clara, vejamos o desenho esquemático circular a seguir.
As fatias das regiões delimitadas por linhas tracejadas representam as cargas ambientais calculadas por cada tipo de ferramenta utilizada no estudo. Na figura da esquerda, a área achurada representa a carga ambiental de um sistema de produto, calculada pela ACV atribucional. Dessa forma, na figura da direita, a área achurada representa as potenciais variações da carga ambiental do ciclo de vida do produto em estudo. A relevância da ACV atribucional tem sido questionada, pois o seu objetivo final, mesmo para a identificação dos pontos de maiores aspectos ambientais e declarações de produtos, é o de aperfeiçoar os sistemas estudados. Ou seja, mesmo identificando várias opções para a melhoria do sistema, uma avaliação consequencial ainda seria necessária para avaliar as consequências da implementação dessas melhorias. Quando o objetivo é descrever as consequências de mudanças, não é usualmente suficiente mapear os materiais no produto investigado, desde a extração ou geração dos recursos naturais. Ou seja, a decisão de comprar um produto não implica necessariamente no aumento da extração de recursos naturais. O ponto de partida natural de um inventário consequencial de uma decisão específica é a decisão em si, ou seja, o ponto onde uma pedra atinge a água. O ICV consequencial descreve como a decisão afeta a atividade tecnológica, tanto diretamente onde a decisão é implementada e seus efeitos secundários sobre o uso de produtos intermediários. Assim, o modelo de ICV consequencial não é similar com o tradicional modelo de ICV, onde os principais fluxos materiais são descritos desde a extração da matéria-prima até o gerenciamento dos resíduos. Em vez disso, é um modelo de cadeias de relações casuais. Alguns autores defendem que a escolha entre uma ACV atribucional e uma consequencial depende das razões pelas quais a ACV está sendo conduzida, com um enfoque atribucional sendo mais apropriado para o conhecimento sobre os aspectos ambientais dos produtos e o enfoque consequencial sendo mais apropriado para o suporte de decisões. Os estudiosos indicam que a ACV consequencial deve ser usada como tomada de decisões, mas não quando as diferenças entre os resultados da ACV consequencial e da atribucional são pequenas. Também se recomenda o uso da ACV consequencial quando as incertezas na modelagem consequencial ultrapassam os conhecimentos adquiridos no estudo. Dessa forma, quando não há uma decisão a ser tomada, a ACV atribucional deve ser usada, pois é a ferramenta mais amplamente aplicada. Além disso, modelar as consequências de decisões não se torna justificável quando não há nenhuma decisão a ser tomada. Na aplicação da ACV consequencial, podemos citar o auxílio para a escolha tecnológica para a melhoria do processo em situações onde se buscam mudanças em larga escala e em longo prazo. Na aplicabilidade da ACV atribucional, esta pode ser utilizada para responder questões sobre impactos ambientais na sua produção atual e uso de um produto ou mudanças no processo, pois seus resultados de objetivo a longo prazo são de pouco valor e, no pior caso, podem ser drasticamente mal entendidas. A distinção entre a ACV consequencial e atribucional é um exemplo de como as escolhas na fase de definição de objetivo e de escopo de uma ACV podem influenciar escolhas metodológicas e de dados para as fases de inventário e a fase de avaliação de impacto. A ACV atribucional pode ser tida como uma retrospectiva, focando sua análise em impactos ambientais históricos, sendo seu estudo relevante para um estado estático presente ou estados históricos recentes. Já a ACV consequencial
é tida como uma prospectiva, focando sua análise em impactos futuros, com investigação de consequências ambientais futuras de uma decisão tomada hoje ou a especulação sobre as consequências de uma escolha futura. Sobre a alocação de coprodutos, a ACV atribucional baseia-se quando a alocação se faz necessária, em propriedades e características dos produtos e coprodutos, seja por massa, outro parâmetro físico ou mesmo valor comercial. Na ACV consequencial, a alocação é evitada pela expansão do sistema, ou seja, expandir o sistema significa que as entradas e saídas são inteiramente descritas para o produto de interesse. Bom, agora que você já sabe as principais diferenças sobre esses métodos, que tal aplicar todos esses conceitos em seu trabalho? Bons estudos!